direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar ao templo do lado de fora. Até o pórtico exterior oriental eu vi a água brotar ao lado do sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados e a seguir fez-me passar na água que me chegou até o tornozelo. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me submergiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez atravessar a água que subiu até os quadris. Mediu de enfim 1000 côvados, e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo, as águas foram crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar ao vão. Viste, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado do torrente. Ora, retornando, avisei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de água. Essa água, disse-me ele, dirige-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão. Eles se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte onde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixe. Tudo que essa água atingir tornarão-se mais saudáveis. Em toda parte onde chegar a corrente, haverá vida. Na praia desse mar estão pescadores, eles estenderão suas redes desde Grande até Englaide, e haverá aí peixe de toda a espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues, charcos, não serão saneados, abandonados, que estão ao salto. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. Suas folhagens não murchará e não cessarão jamais de dar fruto a todos os meses, frutos novos, porque essa água vem do santuário, seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, povo de Deus, a palavra do Senhor falou especificamente sobre o profeta Ezequiel. Estamos vivendo um tempo, então a igreja convida a meditar o livro do profeta, o ensinamento do profeta, para que a gente tenha um proveito. E durante o percurso da igreja, a gente vai entendendo que especificamente no Velho Testamento da palavra de Deus, nós vamos vendo que sempre que o povo de Deus vai se afastando de Deus e por sua vez vão se afastando da vontade de Deus, Deus vai levantando um profeta, Deus vai levantando alguém para ir em socorro do seu povo. No ano 547 a 599, ali um jovem chamado Ezequiel, ele testemunha isso. Jerusalém, que faz parte do povo eleito, que faz parte do povo ali elegido por Deus, ali então de repente Jerusalém se afasta de Deus, se afasta da vontade de Deus, então Jerusalém começa a mergulhar em outros sentidos de outros deuses, e então de repente ali em Jerusalém, Deus permite que os inimigos invadam a cidade de Jerusalém, e quando os inimigos invadem a cidade de Jerusalém, então leva-se o povo de Jerusalém ali como escravo, leva-se o povo de Jerusalém ao exílio, e de repente aquele povo que tinha uma vida, que Deus deu tudo de oportunidade, é um povo que é exilado. Quando aquele povo é exilado, longe de sua terra, longe de seus costumes, longe do lugar a qual Deus tinha preparado, aquele lugar é o lugar da Babilônia. Lá na Babilônia, aquele povo que tinha uma liberdade religiosa, um culto religioso, agora convive com pessoas pagãs, agora convive com pessoas com
costume diferente. Na Babilônia já não se cultua o Deus de Israel, porque é uma terra estranha. O Deus que habita no templo da Babilônia é conhecido como Deus Marduk, um Deus pagão, um Deus que não agrada o Deus de Israel, um falso Deus. E aquele povo de Israel, aquele povo que foi escolhido por Deus, que foi resgatado pelo profeta Moisés, agora se mistura com essas culturas pagãs, se mistura com o culto a esse tal Deus Marduk, e aquilo vai ofendendo o coração de Deus. Mas o jovem que é sacerdote e também filho de sacerdote, chamado Ezequiel, diz a Sagrada Escritura, ali em Ezequiel, no capítulo 1, que o profeta, ele chora, ele já tem por Deus levantado um cargo para ser ali sacerdote, filho de sacerdote e acostumado a estar no templo. Mas de repente Ezequiel que chora ali às margens do rio Cobar, como diz o profeta Ezequiel ali no capítulo 1, quando ele senta, ele chora, ele lembra do tempo que ele tinha em Israel. A Sagrada Escritura fala que Ezequiel era um homem justo aos olhos de Deus, mas de repente Ezequiel olha para o céu, ele contempla, ele é arrebatado em êxtase, ele vê o céu pelo lado de dentro, e quando ele vê o céu pelo lado de dentro, ele numa visão mística, porque dentre os profetas da Sagrada Escritura, o profeta Ezequiel é aquele que mais tem arrebatamento místico, talvez com Santa Teresa d'Ávila, mística e espanhola do século XVI, muito conhecida, eu conheço bem, é aquela que tem arrebatamento, que tem êxtase, que tem experiência com Deus. Então aqui a gente vai trabalhar do livro do profeta Ezequiel, um dos profetas que teve mais visão mística dos mistérios de Deus, e é desse mistério que a gente vai entrar agora. O profeta Ezequiel, ele vê o céu pelo lado de dentro, ele vê como uma linguagem mística e enigmática, uma carruagem de fogo. Na descrição do capítulo 1, a carruagem movimenta-se da frente para trás, são ali o coro dos anjos que estão na glória de Deus, os três primeiros que estão adentrados no céu, os querubins, os serafins e os tronos. Então o profeta Ezequiel ali, ele tem a primeira experiência com Deus. Dessa experiência que ele tem com Deus, agora Deus ele dá ao profeta uma nova missão. Dessa missão que é dada para o profeta Ezequiel, ele começa agora a receber a missão de formar um povo de cabeça dura, um povo que tem se afastado de Deus, um povo que se afastou do projeto de Deus. E é interessante a gente destacar que quando estava em Jerusalém, que foi a terra, que foi o local, que foi o preparamento de Deus, Deus não se manifestou, mas Deus se manifesta para um justo no meio daquela multidão, no meio de terrenos pagãos, de lugares pagãos. Então, de repente, assim, o profeta Ezequiel ele é levantado para formar um povo. E quando o profeta Ezequiel ele vai com sua missão designada em formar um povo, nós vemos que primeiro Deus permite que aquele povo ele perece ali os costumes do lugar. Então, de repente, a gente vê que aquele povo, primeiro, até você pega o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 33 abaixo, você vê o profeta, entre aspas, profetizando desgraça. Porque Deus, quando Deus quer levantar alguém, Deus, quando Ele quer honrar alguém, Deus, quando Ele quer derramar unção sobre a vida de alguém, primeiro Deus prepara aquele alguém. Primeiro Deus permite dificuldade na vida daquele alguém, como diz a Sagrada Escritura, a linha Eclesiástica, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim, quando Deus quer preparar um povo, ele diz: provaste no Deus, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no cantinho da humilhação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 3 diz assim: se se alista para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 5 que fala: assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Assim como diz a Sagrada Escritura, que assim, se Deus quer levantar um povo, se prepara para a aprovação, Deus está fazendo com o povo de Israel. Primeiro o povo passa ali por grandes tribulações, o povo passa por tempo de sofrimento, exatamente nesse tempo que se levanta o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, quando é levantado, é boca de Deus naquele lugar de sofrimento.
naquele lugar de opressão. E a gente vê então ali no capítulo 33 da Sagrada Escritura, diz agora que vai inaugurar um novo tempo. E é nesse novo tempo que Deus já castigou o seu povo, já deixou o seu povo passar pela purificação, já deixou o seu povo passar pelo exílio, e agora Deus ele começa a trabalhar para libertar o seu povo. Quando a gente olha para o profeta Ezequiel no capítulo 36, no versículo 24, a Sagrada Escritura fala assim: eu vou tirar o teu coração de pedra e vou tirar o coração de carne. É Deus já trabalhando no seu povo, é Deus mandando o seu Espírito sobre o seu povo. Primeiro Deus permite que o povo, sua cidade é invadida. Depois Deus permite que o povo é tirado de suas terras e mandado para a terra estranha. Depois Deus permite que seu povo, ele convive com Deus pagãos. Depois Deus permite que seu povo sopra longe do lugar que ele tinha preparado, para depois Deus agora levantar aquele povo e colocar no verdadeiro lugar que ele tinha preparado. Então Deus, ele vai de repente levantar o povo, e a gente vê ali o profeta Ezequiel, no capítulo 37, que a gente vê o vale dos ossos ressequidos. Aqueles ossos ressequidos significa o povo de Israel, o povo de Jerusalém que tinha se afastado de Deus. Aquele povo de Israel que tinha se afastado de Deus é como aquele vale dos ossos secos. Aqueles ossos secos significa pessoas mortas, pessoas sem vida, não vida no sentido carnal e material, mas sem vida espiritual. E a gente pode trazer aquela passagem de Ezequiel 37 para a nossa atualidade. Nós vemos pessoas também sem Deus, pessoas que não vivem, há pessoas que se comportam como um ateu prático. Assim tem a realidade do ateu que fala que não acredita em Deus. O ateu prático é aquele que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E então essa comparação a gente coloca a Ezequiel no capítulo 37, que ali tem um povo que é eleito, como eu vejo aqui um povo que é eleito, que não veio aqui por acaso, mas pelo projeto de Deus. Mas muitas vezes a gente se permite se esvaziar longe da vontade de Deus, e Deus profetiza ao profeta sempre com a seguinte saudação: filho do homem, eis que diz o Senhor, quando o Senhor manda a sua profecia pela boca do profeta. E aqui no capítulo 47, deu todo o processo de que Deus, ele vai ali levantando o seu povo. Agora Deus, ele faz como que um enigma, levantando o povo para uma terra prometida, como ali esse Moisés passou pelo período que ele caminhava no deserto. Então, nesse livro do profeta Ezequiel, que é um livro muito espiritual, que a gente possa aproveitar esse período que a igreja nos faz reviver, meditar, pensar e entrar em intimidade com essa carta tão rica. Talvez nem todos entendam, porque essa carta não foi escolhida pela igreja à toa. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. Nós vivemos num tempo onde as pessoas escarnecem da verdade de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas já não acreditam na realidade do pecado. Como dizia também o Papa Pio XII, que ele fala que o grande pecado do século é que as pessoas não acreditam mais na existência do pecado. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado é a barreira entre o homem e Deus. Diz a Sagrada Escritura em Hebreus capítulo 12, versículo 4: ainda não tende resistido ao pecado que é o sangue. Eclesiastes capítulo 21, versículo 3 diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Ali 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer assim: o pecado, quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Mas se o pecado é o motivo da tua tristeza, Santo Agostinho vai escrever que a santidade é o motivo de nossa alegria. E o apóstolo São Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 20, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que nos tempos de Israel, um povo que caminhava com os rostos ressequidos, porque vivia afastado de Deus, mereceu o sopro do Espírito Santo de Deus, que voltou para Deus, com entender o sentido de amar a Deus. Na nossa sociedade se aplica a mesma coisa. Aquele que clama pelo Espírito Santo, aquele que vai pelo Espírito Santo, aquele que pede auxílio do Espírito Santo de Deus, é a força de Deus que vai nos sustentar, que vai nos educar na fé, e é isso que a gente precisa para esses tempos. Precisamos ter uma vida mais empenhada de oração. Muitas vezes aqui, Rafael, como é o ministro
fala, prega e exorta a palavra. Eu sei que de muitas vezes nossa compreensão não alcança, mas para que a gente entenda o que o profeta quer passar, é preciso que uma vida de oração nos forme. Então, nesses tempos que vivemos, mais do que nunca, é um tempo que precisamos mergulhar em oração, valorizar a oração. O cristão, o católico, o batizado, ele é convidado a rezar seu texto todo dia. E se você já reza o texto, por que não viver aquilo que Nossa Senhora em Fátima, em 1917, pediu para as pastorinhas? Rezar o rosário. Porque muitas pessoas estão indo para o inferno porque não tem que se rezar por ela. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos valorizar a riqueza do sacramento, como por exemplo uma vida de confissão. Precisamos, por exemplo, entender o que é o valor de uma santa missa. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer que a missa era o sol da igreja. A missa é a riqueza do cristão. Não há nada mais rico para a nossa igreja, para nosso ser, do que uma santa missa e a adoração eucarística. Porque não toda quinta-feira largar um momento do trabalho para vir se abastecer de Deus? Porque a Sagrada Escritura também fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que haverá um tempo, que haverá uma grande fome sobre a terra. Preste atenção, Amós capítulo 8, versículo 11 diz que haverá um tempo, que haverá uma grande fome sobre a terra. Não há fome de pão, e não há sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. E esse tempo se aproxima de acordo com aquilo que diz o Evangelho. Haverá sinais no sol, na lua, como diz o próprio Tiago, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo já inicia chamando as pessoas de adúlteros. Todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. É tempo da gente se apartar do mundo e das coisas do mundo. É tempo da gente começar a entrar na intimidade com Deus. É tempo da gente valorizar a Sagrada Escritura. É tempo da gente começar a se apartar, talvez, daquilo que não agrada a Deus. Porque estamos vivendo um tempo que é a preparação da segunda vinda de Jesus, como fala ali o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que Jesus virá. Essa é uma certeza. Mas Jesus virá julgar. São João Maria Vianney escreve extraordinariamente sobre a segunda vinda de Jesus, o juízo final. E eu ainda falei sobre hoje numa live, que ele falava especificamente dos pais. Eu lembrei de todos nós que somos pais. Na parte de São João fala assim, que os pais que deixam os filhos ir para baile, para festa e para prostíbulo, não tanto aquele filho vai prestar conta a Deus, mas o pai que permitiu. E eu pensava assim, São João Maria Vianney está falando dos pais e do que permite que seu filho vá para a festa mundana, naquele tempo de São João. E hoje, em dias de hoje, que se permite muito mais do que isso dentro da própria casa, muitas vezes. Eu penso muito que a salvação da nossa vida é a coisa mais importante. São Felipe Neri diz, aquele que não pensa na sua salvação é um louco. E hoje a gente vê uma sociedade que não acredita no pecado mortal, não acredita na gravidade do pecado mortal, não acredita no inferno, na existência do inferno. E São João Maria Vianney, não eu sou descartável, eu sou pequeno, mas um santo, se a igreja reconhece como um santo e diz que se os pais permitem o filho em tal situação, desde jovem, desde moço, por sua concepção pode se condenar, e muitas vezes hoje se permite muito mais em uma casa. Então o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1030 a 35, fala tanto da existência do purgatório como da existência do inferno. E fala que aquele que morreu só pecado mortal desce imediatamente para lá. O Catecismo da Igreja, não eu, mas a nossa igreja. Então, Nossa Senhora de Fátima, Deus Pai fala a Santa Catarina de Sena, melhor dizendo, que a misericórdia de Deus é muito maior que a sua justiça. Mas uma coisa que eu nunca esqueci naquele livro que eu li é Deus Pai falando a Santa Catarina de Sena: o que me deixa triste em meus filhos é achar que pode adiar sua conversão para a última hora. A última hora não nos pertence. A última hora não nos pertence. Quem te garante que eu vou estar vivo hoje? Quem garante? Então Santo Afonso Maria de Ligório escreve assim: o que é que faz terrível a morte? Santo Afonso, bispo,
santo e doutor da igreja fala assim: o que faz terrível a morte é o pecado. Então Santo Afonso de Ligório fala assim: devemos ter medo do pecado, não da morte, porque morremos nós vamos. Então que a gente possa se preparar com as armas necessárias que eu vou colocar aqui na mesa. E quais são as armas necessárias, mesmo com nossas limitações? Santo Terço ou Santo Rosário todos os dias. Valorizar a adoração, porque muitas vezes, gente, as pessoas vêm para a adoração, mas não tratam a Jesus como Deus. Desculpa a expressão aqui na comunidade, há lugares que às vezes tem Jesus no sagrado, as pessoas se comportam como animais. Quer dizer, o presente Jesus transfigura aqui para eu ter um respeito dele, e por que na Eucaristia eu posso ter o mesmo respeito? Então eu preciso que a gente respeite a Deus da mesma maneira. Na verdade, a gente não acredita que Jesus está ali. Porque se a gente acreditar, toda a referência é pouca. Tem gente que procura aí, não vou falar um lugar não, porque tal lugar, pedir bênção, pedir cura, pedir libertação, e não acredita que o joelho no chão para Deus pode trazer. Diz a Sagrada Escritura em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. O fundamento da esperança é a fé. Eu acredito na graça, eu acredito em ter recebido a